Então agora vamos para a linha de revólver. Só lembrando, pessoal, todos eles têm a mesma mecânica, tá? Basicamente eles só vão mudar o tamanho do cano e a coloração do equipamento, tá? O acabamento, no caso preto, cinza chumbo ou prateado, tá? Mas o funcionamento é o mesmo, tá? Vamos lá? O revólver é um equipamento que dá muito pouco problema, tá? Principalmente em questões de vazamento, ele dá bem pouco mesmo. Os maiores problemas que vai ter dentro da linha dos revólveres é na questão de rotação do tambor. Isso muito devido ao cliente, mau uso, tá, pessoal? Mas vamos olhar o mecanismo para entender ele, tá? Vamos colocar esse aqui de lado, porque basta um para a gente estar olhando todos os modelos que nós temos. Para desmontar o equipamento é muito simples, ó. Basta tirar a empunhadura, ela é encaixada. A outra empunhadura frontal também é, ó, só abrir um pouquinho, com cuidado, tá? E vai soltando, soltou, perfeito, ó, já caiu a borboleta de aperto e o centralizador da borboleta ali, ó, como vocês puderam ver. Continuando na desmontagem, a gente vira o equipamento aqui, basicamente são esses os parafusos para se desmontar o equipamento. E a gente vai ter desmontado o mesmo. Esses 4 parafusinhos, eles são iguais. E aqui a gente já pode retirar a tampa do revólver. Tiramos a tampa e expomos o mecanismo. Vamos tirar ele daqui. Aqui a gente tem o cão, ó, junto com a sua mola. O gatilho, junto com o acionador do tambor, o alinhador ou o retém do tambor, tá? Ele é de polímero. E aqui por baixo a gente tem a barra de transferência, junto com a mola do gatilho, tá? Vamos soltar a válvula de disparo, tá? Que vocês podem ver, é bem pequena e simples dentro do mecanismo. Ó, só para complementar, a barra de transferência e aqui a mola do gatilho junto com o acionador dela ali. Perfeito? Aqui a gente tem a trava mecânica do gatilho e o release, né, o retém do tambor, que é acionado aqui por fora. Ó, e o tambor, vamos liberar ele aqui, soltar e puxar ele à frente. Ele já está solto. Dentro dessa configuração, dificilmente vocês vão mexer no cano, perfeito? Mas para soltar o cano, basta soltar esses 2 pinos aqui e aquele pino interno ali. Vamos tirar para vocês verem. Tá, após retirada dos 2 pinos, esse pino superior e esse aqui inferior, o cano interno do equipamento, e ele é desta maneira aqui, ó. Ele tem essa mola que serve para o tambor empurrar o cano para frente e depois recuar, para ele ficar sempre encaixado aqui, ó. Então quando ele faz o recuo, ó, ele deixa pular e encaixa novamente, tá? Dificilmente vocês vão mexer nessa parte do equipamento. Vamos botar para o lado aqui e vamos continuar no mecanismo externo. A gente não precisa mais desse aqui para mexer. Vamos botar para o ladinho aqui e continuar aqui, tá? Aqui a gente tem o braço do tambor, que é o que é entortado pelo cliente durante o uso, de bater o tambor ou fazer manobras ali que não são indicadas para o equipamento. A gente já vai ver como é que a gente faz o alinhamento do braço, tá? Já vamos passar uma técnica que é eficiente e não vai quebrar o braço. Na válvula, aqui pessoal, vocês podem ver, ó, tem esse vedante frontal e o desmontamento dela é por trás. Aqui a gente utiliza uma chave de fenda grande para desmontagem. Então pessoal, essa ferramenta aqui foi desenvolvida pela gente aqui, no caso foi criada, não desenvolvida, tá? Para utilização nessas válvulas, tá? Ela é uma lima, nada mais é, que foi estreitada na ponta e feito esse vinco aqui no meio para encaixar ali, ó, como vocês podem ver, e facilitar, perfeito? Para retirada da tampa da válvula. Vamos retirar ela aqui, ó, daí já vou mostrar para vocês a ordem de montagem dela, perfeito?
Aqui, como a gente falou do óleo de silicone, às vezes é um bom auxiliar na montagem, tá? Porque ele auxilia a essas vedações se sentarem ou serem colocadas sem danificá-las, tá? Elas não vão ajudar na vedação, etc. É apenas um facilitador delas se posicionarem de uma forma mais livre, tá? Vamos dizer assim. Colocamos aqui, ó. Depois a arruela. E depois aqui também, ó. Não faz mal de botar um pinguinho de silicone aqui para auxiliar a montagem. Perfeito. No caso, se tivesse vazamento, seria trocado os vedantes, tá? E a parte de baixo que a gente já conhece, que a gente viu na C11. Ó, vamos desmontar. Só para o pessoal reconhecer. Mesma desmontagem, mesmo vedante da C11. Perfeito? Vamos recolocar aqui. E já podemos começar com a montagem do revólver. Perfeito? Lembrando que as peças de desgaste que a gente tem internas no revólver, basicamente, seria só o alinhador do tambor. Agora, quando a gente estiver montando, eu vou falar sobre o alinhamento do braço do tambor, como eu tinha falado anteriormente. Vamos montá-lo? Então, primeira coisa a ser colocada, a mola do gatilho ali, né? E o acionador do gatilho, que faz a conexão do gatilho com a barra de transferência, tá? Colocamos a barra de transferência, ó, ela tem que ser montada de forma correta, tá, pessoal? Aqui, ó, que ela fica, opa, ela vai ficar meio soltinha, mas depois quando tu botar a válvula, ela dá uma estabilizada. Vamos colocar a válvula ali, junto com o seu parafuso de fixação. Puxa a chave aqui, ó. Não podemos esquecer também do vedante da válvula, ó. Já ia me esquecer aqui, vamos tirar para colocar. Perfeito. Agora a gente pode colocar o gatilho. Colocar o alinhador do tambor. Perfeito. E agora, por último, o cão, tá? Ó, lembrando que é dessa maneira aqui. Uma dica de montagem, pessoal, que eu utilizo muito, que agora o próximo passo seria colocar a tampa. A gente coloca a tampa sem fazer força para baixo, ó. Tu puxa o cão e o gatilho junto, ó, um pouquinho para trás, que ela se encaixa. Basta a gente colocar esses três parafusos. E agora vamos fazer a fixação do cão. Verifica se ele está solto, ó, perfeito. Coloca o pino. Tá. Sempre cuidado para não machucar o equipamento. Perfeito. E agora o pininho aquele que vai por fora, aqui, ó, nessa posição.
Ali. Perfeito. Tá, agora colocamos a borboleta de aperto, ó, o centralizador ali do parafuso, a capa externa e também podemos já prender a capa final da empunhadura. Ó, tá montado o equipamento. A única coisa que resta agora seria o tambor junto com o braço. Ó, basta colocar ele, colocamos aqui, fechamos e faz a instalação desse parafuso. Não vamos prender pela questão seguinte, pessoal. Quero que vocês observem esse alinhamento do tambor, que é uma situação que a gente pode ocorrer. Eu vou criar o problema aqui para vocês entenderem o que está falando, tá? Então, pessoal, eu recriei ou criei, né, uma dificuldade, um defeito aqui que é gerado pelos clientes normalmente, que é o desalinhamento. Aqui a gente está com um caso extremo, como vocês podem ver, o tambor está bem desalinhado para aquela direção, tá? Vocês conseguem se orientar por essa questão e normalmente o que vai acontecer, ó? Tu não vai ter uma boa ciclagem, ó. Tá? Ele não vai necessariamente funcionar corretamente. Ó, às vezes ele vai, às vezes ele volta e ele acaba não alinhando. Qual é a situação que acontece? Tá? A gente tem que fazer o alinhamento. É importantíssimo, quando tu faz o alinhamento de forma incorreta, acontece isso tudo aqui, ó, que é a quebra do braço. Perfeito? Ao tentar alinhar. Para isso aqui não acontecer durante a manutenção, eu vou passar uma técnica para vocês que vai evitar 99% das vezes que isso aqui aconteça e vocês consigam alinhar esse braço, perfeito? Primeiro de tudo, vocês têm que encontrar uma chave que entre o mais justa possível aqui no condutor, aqui no guia do braço, e ter uma morsa, de preferência com algum tipo de material para abraçar o tambor e acabar não danificando esteticamente ele, tá? E o mais importante, nunca fazer a fixação por essa parte aqui. Nós vamos fixar por esta parte aqui e fazer a manobra. Vamos lá para a morsa? Então, pessoal, como vocês podem ver, a gente tem aqui, ó, uma chave que entrou bem justa. E na fixação, que é muito importante, ó, eu vou alinhar aqui, a gente tem um feltro, tá? Que nos auxilia a não machucar a peça quando vai fazer um aperto na mesma, tá? Então vou apertar bem aqui, porque o feltro às vezes pode ceder um pouco. Ó, apertei bem, tá fixa. Não fixei por essa parte, que é a que iria quebrar se eu fizesse. E eu sei que eu tenho que entortar ele um pouco para lá, essa parte superior. Então eu vou colocar a chave aqui, ó, e vou devagarinho alinhei, tá? Vamos colocar no equipamento. Verifiquei, ó, fiz uma inspeção visual, a princípio tá ok. Vamos lá. Com a peça já ajustada, vamos instalar aqui, ó. Não precisa nem botar o parafuso do outro lado para verificar o alinhamento, ó. Fechei. Como vocês podem ver, o tambor alinhado. Perfeito? Vamos fazer um teste, ó. Funcionando perfeitamente. Então, pessoal, basicamente é isso que a gente tem para passar dos revólveres, tá? Eles são muito simples no seu funcionamento, eles não dão muito defeito e basicamente o que acontece foi abordado aqui no vídeo. Agora vamos para as pistolas Wing Gun Blowback.